Oi, gente. A secretária do Careca do INSS destruiu completamente a histeria bolsonarista em relação ao Lulinha. Nós vamos falar sobre isso, mas é importante lembrar que essa tentativa de nova Lava Jato, eu digo tentativa porque eles estão fracassando, né? Na CPMI, ela ignorou, aliás, como a Lava Jato, né? Ignorou um monte de gente do PSDB, lembram disso? Essa CPMI ignorou o Ibanez, ignorou o Cláudio Castro, ignorou o Romeu Zema, ignorou as ligações de um monte de gente da direita e da extrema-direita com os escândalos. Então, é muito interessante ver como o procedimento desse pessoal se repete. E é muito importante compartilhar esse vídeo para que essa narrativa dele seja enterrada de uma vez por todas e mais gente saiba disso. Vamos ver o vídeo e tecer alguns comentários sobre isso. Vamos lá. Senhora Aline, boa noite. Aline, boa noite. Senhora Aline, nesse tempo que a senhora está com o senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, a senhora comprou passagem para o filho do presidente Lula, Lulinha, com dinheiro do Careca do INSS? Não. Não. A senhora, por um acaso, tirou dinheiro do cofre e entregou para o Lulinha, filho do Lula? Não. Então, o que a senhora falou aqui não vai servir nada para o relatório e nem para a presidência dessa casa, que esse era o objetivo. Mas então vamos conversar sobre quem era o Careca do INSS e o que ele de fato fez. Eu pediria... Para quem não entendeu, foi muito rápido, né? Eu vou explicar. Ou seja, já que você não vai dar o que a extrema-direita quer, que é implicar o Lulinha, porque não tem nenhuma implicação do Lulinha, o relatório, isso não vai constar, viu? Porque você, quer dizer, com calma, com tranquilidade, o Rogério Correia foi brilhante aqui. Foi brilhante, realmente brilhante. Mas vamos seguir, porque aí temos que saber, de fato, o que é que aconteceu. Não a narrativa, né? Mas vamos lá. Eu queria que colocasse uma tela que é repetitiva, mas importante, que eu vou chegar nela. A senhora chegou a conhecer a AMBEC, associação que o Careca fazia parte? Vou ficar em silêncio. Vai ficar em silêncio. E o Maurício Camisotti, amigo, chefe do Careca? Vou ficar em silêncio. Vai ficar em silêncio. AMBEC, SEBAP e UNSBRAS são as três entidades que faturaram 50 milhões por mês. O Camisotti, que a senhora prefere ficar em silêncio, ele apareceu no escândalo da CPI da Covid. Ele foi responsável por intermediar a vacina superfaturada Covaxin. Camisotti era sócio oculto da operação junto com Danilo Trento e Francisco Maximiano. A senhora já ouviu falar em algum deles? Não. Na mesma época, Flávio Bolsonaro, a senhora já ouviu falar nele. Ele arrumou uma agenda para o Danilo Trento e o Maximiliano do BNDES, em plena pandemia, e viajou com ele para Las Vegas, Flávio Bolsonaro. Está aqui, ó. Flávio Bolsonaro também pediu que o presidente do BNDES recebesse o dono da Precisa. Isso foi noticiado em toda a imprensa. Também, Flávio Bolsonaro viajou aos Estados Unidos com o diretor da Precisa, que é aquele escândalo de baratear e superfaturar os preços da Covaxin, que na época o governo Bolsonaro queria comprar. E o Danilo Trento reapareceu depois no aeroporto de Congonhas, recentemente, com o senhor Virgílio, procurador do INSS. O senhor Virgílio deu aval para estas entidades que eu me referi, que foram fraudulentas, junto com José Carlos Oliveira. José Carlos Oliveira, a senhora já ouviu falar nele, dona Aline? José Carlos Oliveira? Está fazendo uma pergunta, senhora. Já ouviu falar em José Carlos Oliveira? Já esteve lá com a senhora? Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar. Zé Carlos Oliveira, inclusive, levou para o Ministério da Previdência para ser o seu consultor jurídico, o senhor Virgílio, que foi quem fez essas empresas que eu coloquei aqui, AMBEC, SEBAP e UNSBRAS, que a senhora prefere, não se lembra, prefere não dizer sobre elas. Mas foram... Ela não quer se implicar, né? Ou não quer implicar outros por ter medo. Né? É uma outra hipótese. Né? Quando a pessoa pede o silêncio, essas são duas hipóteses fortes. Né? No caso dela, é até compreensível, né? mas enfim. E ela provavelmente ainda não conseguiu nenhum tipo de delação premiada, então até ela ter algum tipo de prêmio garantido, eu acho que essa vai ser a postura dela, né? Essas empresas que enriqueceram o Careca.
Careca ficou rico a partir dessa empresa. Para se ter uma ideia, a Ambec, vamos lembrar disso, pessoal, a Ambec, ela tinha 3 filiados. Quando ela ganhou o ACT, em 2021, ganhou o ACT de quem? Zé Carlos Oliveira, governo de quem? Jair Bolsonaro. E passou para 30 milhões depois. Sai de uma arrecadação irrisória de R$ 135 para 30 milhões, a Ambec. Desde 2021 que ela recebeu esse ACT, e foi aí que ele foi enriquecendo, e também o Careca, e formou esse império. Mas esse passado não sei se interessa para a relatoria, porque nada foi lembrado em relação a isso. Apenas queriam saber a resposta, que a senhora já disse que não, que o Lulinha não tinha a ver com isso. Decepcionou muito quem fez as perguntas. A Polícia Federal identificou Alexandre dos Reis, agora, e aí eu vou chegar aí, como sócio de uma offshore do Careca do INSS, a Camilo e Antunes Limitada, que é sediada nas Ilhas Britânicas. Essa empresa, Camilo e Antunes Limitada, nas Ilhas Britânicas, a senhora sabe que pertence ao Antônio do INSS? Vou ficar em silêncio. Vai ficar em silêncio, pois pertence a ele. Aí nós vamos fazer as ligações que estão ali, ó, e que o presidente nunca coloca para a gente poder investigar. Por isso que deu aquela confusão toda na reunião passada, só deve ter acompanhado, deu um tumulto danado, porque a votação foi fraudada e, ao mesmo tempo, nós não pudemos colocar os nossos requerimentos. Inclusive esse aí, ó. Eu vou mais uma vez apresentar para ver a ligação, é tão clara com esse caso, e dizer que isso não tem nada a ver com o Careca do INSS, mas o Lulinha tem, porque ouviu dizer isso e aquilo. Mas isso aí é claro, ó. Vamos ver. Mais uma vez. Isso sem falar no Zetel, no Vorcaro, que tiveram também uma relação muito promíscua, inclusive com a Clava Fort Bank, e é dinheiro que veio dos aposentados do Banco Master, que foi formado esse banco a partir do governo Bolsonaro e dado crédito consignado no governo Bolsonaro. E esse crédito consignado foi parar lá na Clava Fort Bank. E eu não posso quebrar o sigilo da Clava Fort Bank porque não é votado o requerimento aqui. Mas ele é muito importante que isso aconteça, porque nós vamos ver a ligação do dinheiro do aposentado que foi parar no Clava Fort Bank, que é um banco de uma igreja, por incrível que pareça. Mas voltando ao Flávio... E que eles não querem que seja votado, porque é o teatro, né? É o teatro. Essa CPMI foi feita para não investigar os verdadeiros culpados. Porque os verdadeiros culpados estão predominantemente ligados à extrema-direita. O Zetel, ele foi o principal financiador do Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas. Quer dizer, só isso já indicaria muita necessidade de investigação, né? Mas enfim. Flávio Bolsonaro, para não ficar apenas no Zetel, assim, tem que falar nesse caso do Zetel, porque o Zetel é cunhado do Vorcaro. E o Zetel era pastor, ou é pastor, na Igreja da Lagoinha. Então, a relação entre Zetel e Vorcaro são imensas. Se o Vorcaro é convocado e o sigilo é quebrado, por que não se pode quebrar do Zetel, que é o sócio e quem organiza toda a economia, inclusive, que acontecia? Eu respondo, Rogério Corrêa, por que não pode convocar o Zetel para essa CPMI? Porque o Zetel, por ser financiador do bolsonarismo, da extrema-direita, né, quebrar o sigilo do Zetel pode mostrar os envolvimentos de gente da extrema-direita nos esquemas. E eles não querem mostrar isso, porque ano eleitoral eles têm medo que isso fique evidente. É isso aí. Por isso que estão tentando acobertar. Espero que a Polícia Federal, que o Ministério Público, que a PGR e que o Supremo Tribunal Federal atuem para investigar esse pessoal. O Supremo não investiga, o Supremo julga. Mas a Polícia Federal, o Ministério Público e a PGR podem investigar. E devem. Né? E já estão investigando algumas dessas pessoas. Espero que algumas dessas coisas cheguem à luz antes da eleição. Seria muito bom. Mas no caso do Flávio Bolsonaro é muito claro. Ele formou uma advocacia, isso depois de comprar uma casa de 6 milhões, que ele disse que era por causa de uma loja de chocolate, agora depois justificou que era por causa dessa advocacia. Mas a advocacia só existiu depois disso. E ele contratou uma pessoa, não sei se a senhora já ouviu falar, já esteve lá, Letícia Caetano dos Reis. A senhora já ouviu falar? Já esteve lá? Nunca ouvi falar. Essa Letícia Caetano dos Reis, ela foi agora e é administradora do escritório de advocacia e ela é irmã do Alexandre Caetano dos Reis, que é esse que me referi aqui, sócio do Careca do INSS, aquele lá. E nessa brincadeira, essa Camilo e Antunes Limitada, que tem lá nas Ilhas Caimãs, ou sei lá onde, no paraíso fiscal, Ilhas Virgens Britânicas, essa operadora acabou passando um recurso de R$120 mil, fora aonde funciona a mansão
que funciona o escritório do Flávio Bolsonaro, que foi facilitado também pelo BRB, que é um banco ligado ao governador Ibanez, que tem tudo a ver também com a existência do Banco Márcio e do Vorcaro. Isso aí é um caso grave. E o Ibanez foi arguído, enfim, a gente vai e volta. Agora, a questão agora, o Flávio Bolsonaro tem ligações com gente que foi beneficiada por esse esquema e o dinheiro para a compra da mansão do Flávio Bolsonaro parece ter ligações diretas com o escândalo. Ou seja, o Flávio Bolsonaro vai ser implicado. É uma questão de tempo. Será pela imprensa ou pelas investigações da Polícia Federal. Não vai ser por essa CPMI, porque, lamentavelmente, o relator e o poder concentrado nessa CPMI está evidente que não tem nenhum interesse nisso, né? Não tem nenhum interesse de investigação de fato. Diferentemente da CPMI da pandemia, que o relatório foi duro e apontou os crimes do Bolsonaro, e a CPMI do golpe, que também apontou os crimes, né? Mas essa aqui, a gente já percebeu qual é o seu direcionamento, né? Analisado como que essa mansão foi adquirida por empréstimo suspeito no BRB, como que esse escritório de advocacia contratou a Letícia Caetano, que é irmã do Alexandre Caetano dos Reis, que já estava no caso da Covaxin, e como isso chegou até Careca do INSS, que é sócio desse Alexandre. Essa é uma coisa importante que a gente precisa de ver aqui durante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Mas é sempre bom repetir, o deputado Pimenta colocou isso aqui muito claro, que essas coisas não começaram agora, em 2023. Esse enriquecimento e essa roubalheira do INSS, ela começou há muito tempo, especialmente com entidades picaretas como esta Ambec, do Careca e do Camisote. Começou lá atrás, no governo Temer, e este caso específico no governo Bolsonaro, e veio até agora. Está sendo desvendado agora no governo do presidente Lula, porque denúncias foram feitas no governo Bolsonaro, isso já ficou tão claro aqui, que é até chato ficar repetindo. Mas apenas agora é que isso está sendo verificado, porque se impedia na época de verificar. Teve um senador atualmente, que era ministro na época, ele foi retirado do ministério, porque ele estava investigando a família, inclusive o senhor Flávio Bolsonaro. Ele foi, então, demitido do governo Bolsonaro. Isso também, nós já vimos, essa história é antiga. O fato é que todo este passado levou a este quadro de dívida dentro do INSS aos aposentados, que agora, felizmente, estão recebendo o recurso de volta. Mas, é claro, fica prejuízo ao erário, por mais que a gente ainda consiga trazer os recursos que foram roubados. Se a senhora pudesse ajudar, talvez mais recursos nós pudéssemos trazer do rombo que o Careca do INSS deu, para que o erário público sofra menos com isso. Pois é, gente. Pois é. O Rogério Corrêa tem sido realmente brilhante nesse processo, né? Foi muito bem nesse processo. E a farsa vai sendo completamente desmontada, né? Agora, o envolvimento da família Bolsonaro e do próprio Flávio, vamos lá. Isso vai ter que ser investigado. Gente, se você quer ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, isso é possível. E eu sei que parece impossível, eu sei que parece difícil de acreditar, mas o registro no site do Hotmart é gratuito, virar afiliado é gratuito, você não gasta R$1. Você vai ter um link que é seu, que se qualquer pessoa comprar por esse link, você vai ganhar inicialmente uma comissão de 20%, e se você conseguir chegar a 13 vendas, você me avisa, e aí sua comissão vai passar a ser 40% e você vai ter direito a participar de uma live comigo, se você quiser, não precisa participar, contando como foi que você chegou a 13 vendas de cursos que defendem ideias e que disseminam ideias de esquerda, cursos sobre pensamento de Marx, de Gramsci, de Bourdieu, de Orwell, enfim, seria muito interessante que vocês participassem dessa iniciativa. Vocês não gastam nada, não tem custo, né? E se vocês divulgarem os cursos e conseguirem vendas, vocês ganham comissão, vocês ganham um dinheirinho extra, certo? Se tiverem qualquer dúvida sobre esse programa, vão lá no vídeo que está no comentário fixado desse vídeo e coloquem sua dúvida lá, que eu vou ter o maior prazer em esclarecer. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Pode mandar um pix para andretj@terra.com.br. E se você gostou muito desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração e até breve. Tchau, tchau.